Para um grande X da questão, meus amados. Eu quero chamar a atenção de todos os nossos ouvintes nesta noite, de uma maneira muito solene. Veja bem, muito é falado sobre a ira de Deus. Muitos falam sobre a ira de Deus, mas a ira de Deus foi revelado para nós através da palavra, através da mensagem, como é que ela vai se desenrolar. A Bíblia mostra para nós como é que a ira de Deus vai ser manifestada. Porque a Bíblia diz realmente em Apocalipse 6, debaixo do sexto selo, onde a ira de Deus começa a ser despejada, ou é despejada, e realmente diz ali em Apocalipse 6, no verso 17, a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Pois é. Mas lá em Apocalipse 5 já dizia, que é no capítulo anterior, que esse cordeiro tem 7 olhos. 7 pontas, que são 7 grupos. O profeta diz que as 7 pontas representam 7 grupos. Os 7 olhos representam 7 mensageiros. Então, quando se fala do cordeiro, tem que saber o que é o cordeiro. O profeta disse ali, não era um cordeiro literal. Era um símbolo que representava algo. E a ira de Deus vai ser manifestada através deste grupo. Onde é que diz isto? A Bíblia revela para nós, é uma grande revelação, meus amados, que está debaixo dos 7 selos. Uma grande revelação. Como é que a ira de Deus... Porque todo mundo fala, não, Cristo vai descer, Cristo vai fazer, mas quem é o agente de Cristo? Ou os agentes de Cristo? Pois a ira de Deus, ela tem que ser manifestada segundo a ordem divina, segundo a ordem que Deus propositou na parte de trás de sua mente antes da fundação do mundo. Veja o que diz, veja o que revela o capítulo 15 de Apocalipse. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E no capítulo 16, verso 1, disse, uma voz disse a eles, ide e despejai a ira de Deus sobre a terra. Então você quer saber como que a ira de Deus vai ser manifestada na terra? Que maneira isso vai ser desenrolado? Leia sua Bíblia. Está escrito aqui em Apocalipse 15. Está escrito em Apocalipse 16. Está declarado em Apocalipse capítulo 5. Está por toda a Bíblia. A mão e a autoridade de Deus para... A mão, a autoridade de Deus, a mão direita de Deus, para salvação e para condenação, para juízo, tem 7 estrelas. Tem 7 estrelas. Deus tem um plano e ele não vai mudar. Ele não vai mudar para ninguém. Então, nós estamos vendo esse quadro dramático, esse quadro muito dramático aqui. Agora, para nós entrarmos nesse assunto, por isso que eu estou tentando, vocês vão entender, por que nós estamos vindo e realmente tentando montar esta base, porque senão nós não vamos entender como é que estas iras, como é que estas pragas, que é a manifestação da ira de Deus, serão despejadas. Nós temos que olhar este quadro e entender ele corretamente para que nós possamos entender do que se trata isto. Olha esse salmo, eu li esse salmo há um tempo atrás, mas olha o sentido que essas coisas começam a tomar. E olha que bonito, Salmo 58, diz assim, o justo se alegrará quando ele vir. Vir é do verbo ver. O justo se alegrará quando ele ver a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. O justo se alegrará quando ele vir, quando ele enxergar, quando ele testemunhar, quando ele com seus próprios olhos vê o juízo de Deus. Meus amados, agora nós vamos entrar num campo aí, um campo interessante. E eu quero repetir o verso que eu tinha lido, justamente a oração lá daquele grupo judeu, quando esse tempo chegar, eles falaram, olha lá, lá em cima aqui, torne-se manifesta entre as nações a nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Então, olha, eles têm ali 6 milhões no holocausto, mais não sei quantos milhões que vão morrer na tribulação, não é? E nós temos o quê? Os gentios. Nós temos 68 milhões, 10 vezes a mais, que foram mortos através das 7 eras da igreja. E eles estão pedindo a nossa vista. Eu quero ver. Eu quero ver o juízo cair. É uma promessa para nós. É uma promessa para o eleito, de que ele vai testemunhar estas coisas. Agora, por isso que
aqui no sábado passado, quando eu falava aqui na igreja no sábado passado, demos uma arranhada. E é muito importante nós olharmos esse quadro. Este quadro, ele é muito importante. Dê uma olhada no que acontece aqui. Ele está falando do jovem rico. Deixa eu apenas fazer um comentário, vocês que não acompanharam. O profeta disse em vários lugares que o jovem rico representa a era de Laodiceia. O quadro do jovem rico, o quadro de Lucas 16. E lá tem tudo que tem realmente ao pé da letra aqui na era de Laodiceia. Como que começa? Começa com ele vestindo-se majestosamente, esplêndida e maravilhosamente bem, em linho fino, etc. Não é? Riqueza, riqueza, como disse Laodiceia, sou rico, de nada tenho falta. É assim que começa esta última era. Mas qual é o final do jovem rico que foi revelado para nós? O final é que aquele que viveu nos dias do jovem rico, Lázaro, testemunhou com seus próprios olhos o tormento que acometia o jovem rico. Aí que está o segredo, meus amados. O segredo naquela história é que Lázaro olhou e ele, à distância, quer dizer, ele estava em um corpo diferente daquele corpo com que estava. E olha, meus amados, o profeta revelou para nós, está na Almas que está em prisão agora, que dessa feita não precisa descer para o inferno para pregar as almas lá, pois o inferno, quando o cavalo baio está na sua cavalgada, estará aqui na terra, essas almas estarão na terra. Mas esse tempo vai ser um tempo de tormento, uma era que começou majestosamente, uma era que teve a sua glória como muito maior do que todas as outras eras, uma era que dizia que não faltava nada, que tudo sabia, que não precisava de nada, que não tinha necessidade de mais nada. Qual foi o final? Em tormento, levantou os seus olhos e viu o quê? Apocalipse 19. Em tormento, levantou os seus olhos. Eis que todo olho o verá. E aí ele estava implorando por uma gota de água. Uma gota de água. Vamos lá então. Investimentos. Mas por que ele rejeitou o investimento que Jesus lhe deu? A Bíblia diz que no inferno ele levantou seus olhos e ele viu o homem que tinha feito o investimento ao contrário dele, seguro no seio de Abraão. Olha, então nós temos uma pessoa que viveu nos dias dele e também o seu mensageiro, Abraão. Seguro no seio de seu mensageiro Abraão, consolado, caminhando por lá. Bem, e ele clamou. Agora, observe, ele era um cristão? Sim. Olha o que ele disse. Está falando do jovem rico. Ah, religioso até a tampa, né? Pai Abraão, um judeu, certo? Rogo-te, envia Lázaro. Olha, pedindo misericórdia. E Lázaro testemunhando isto. Uma alma perdida, uma alma em prisão, uma alma... Irmão, não perca isso aqui, meu amado. Lázaro viu isto, ele viu com seus próprios olhos, não foi em visão, não. Ele estava vendo, ele olhou e falou, eu vi. E não só isso, mas o jovem rico também viu a Lázaro e também viu o seu mensageiro. O mensageiro daquela era, daquela dispensação, ele estava enxergando. Veja lá, mas envia Lázaro só com um pouquinho de água. Rogo-te, envia Lázaro, pobre em espírito que fez o investimento. Eu rejeitei o investimento, mas envia Lázaro só com um pouquinho de água. Estas chamas estão me atormentando. Ele disse, filho, você já teve a sua oportunidade. O que o profeta disse para nós? Vai chegar um determinado tempo onde terá a última parte do ministério, que Jesus também teve, onde ele pregou as almas que estavam em prisão. E desta feita, o profeta revela para nós, não vai ser lá no inferno, lá embaixo. Pois lá em Apocalipse 19, aquilo que estava embaixo subiu. E as almas que uma vez tinha que morrer para estarem presas estão na terra hoje, sendo aprisionadas por Sodoma, né? Os reis de Sodoma aprisionando, Hollywood, televisão, moda e esportes e por aí vai, o mundo que nós estamos vivendo. Não é? Vamos mais um pouquinho, isso aqui é muito importante, meus amados. O quadro de Lucas 16 é a era de Laodiceia, a primeira parte e a segunda parte. Agora nós descobrimos, isto põe o homem bem de volta no lugar onde as pessoas se encontram hoje. A Bíblia diz aqui, e eu tenho a escritura anotada aqui, que eu gostaria de me referir a ela. Jesus disse no capítulo 3 de Apocalipse
que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que é a última era da igreja, e todos nós estamos crendo que estamos vivendo no tempo do fim. E nesta última era da igreja. Agora, compare esta era da igreja com aquele jovem rico. Compare eles. Agora, Jesus não disse a igreja de Laodiceia era rica, cheia de bens, não precisava de nada. E não é essa a condição da igreja hoje. Mas qual foi a última parte do jovem rico? Qual foi a última vez? E ninguém mais revelou isso a não ser o profeta. Que aquele jovem rico era aquele jovem rico que Jesus tinha encontrado com ele. Mas outra pessoa também tinha se deparado com ele. Não era só Jesus. O Lázaro tinha vivido nos seus dias. E Lázaro, o quadro inverteu. Hoje nós somos os pedintes. Hoje nós somos os mendigos. Hoje nós somos os imploradores. Hoje nós temos que implorar para um bom dia para certas pessoas. Tem que pedir, implorar para receber um bom dia. Tem preconceito, as pessoas não querem falar com a gente. Nós somos esse tido como leprosos, cheio de chagas malignas. Nós fedemos para o mundo. Nós temos um mau cheiro. Mas um dia, aquele que se vestia bem, aquele que cheirava bem, agora tomou o lugar de Lázaro. E Lázaro tomou o lugar dele. Muito mais glorioso do que o lugar que ele outrora tinha aqui na terra. É um quadro perfeito. E aí nós vamos ver estas coisas acontecendo, meus amados. Agora, por que eu estou lendo isso para vocês? Por que eu estou fazendo essa base para mim? É uma promessa que, de acordo com as Escrituras, de acordo com o que o profeta disse, nós testemunharemos com nossos próprios olhos o tormento das almas. Aqui que está o segredo. Olha, irmão, nós vamos ver os negócios aqui hoje, olha, eu vou falar para vocês. Aperta o cinto. Não estou brincando. Aperta o cinto, que nós vamos apertar o play aqui. Se prepara. Se prepara. E eu estou fazendo essa base porque é uma promessa. Nós já vimos lá em Salmo 79. Nós vimos aqui também em Salmo 58, dizendo que o justo verá, ele verá o juízo cair. Não é algo que Deus vai esconder dele. Não, ele tem que testemunhar. Não só isso, ele dará o testemunho. Por que você fez isso? Por que você não ouviu? Não é? O mensageiro vai falar de novo. Abraão tinha falado atrás e agora ele estava falando de novo. Jesus pregou para as almas em prisão, mas sabe quem mais pregou para as almas em prisão? Abraão. Abraão estava pregando para ele. E ele também estava querendo pregar. O profeta disse que ele estava querendo evangelizar. Lê lá para você ver investimentos. São várias mensagens que ele pregou, mas todas elas praticamente ele fala de Lucas 16. Veja lá, é uma promessa para nós que nós testemunharemos o tormento. Ah, meu irmão, é uma mensagem esquisita, é estranha, mas vamos apertar o manche aqui do barco. O barco de Sião tem que quebrar esses icebergs aí. Vamos passar por cima, vai arrebentando com tudo. Tem mais potência do que esses navios nucleares que a Rússia tem, não é? Para quebrar os gelos, não é? Vamos lá então. Bom, olha que coisa interessante. Testemunhar o juízo? Testemunhar o juízo? Mas peraí. Abraão, realmente, Lázaro testemunhou o tormento deste jovem rico. Jesus testemunhou o tormento daquelas almas? Realmente. Há um testemunho. Há uma hora de nós vermos estas coisas acontecendo. E agora, nós estamos falando de pragas. Praga é juízo. Praga é tormento. E aqui a Bíblia está dizendo claramente que quem joga as pragas, quem lança as pragas, despeja eles na terra, são os próprios 7 anjos. E nós vamos ver que a promessa bíblica é que não pode haver um retorno, a não ser depois que se cumpra o período de 3 anos e meio, que cumpre-se a última metade da semana de Daniel. Já discorremos isso exaustivamente aqui, não é? Mas vamos lá então.